Oi, turma, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula. Hoje a nossa aula é aula de geografia e o assunto hoje é campo e cidade. Muitas vezes a palavra cidade ela é usada como sinônimo da palavra município, ou seja, como se essas duas palavras elas fossem a mesma coisa, elas representassem a mesma coisa e na realidade não é. Cidade ela é uma área urbana. A cidade é a área urbana de um local. Município é a localização daquele espaço geográfico. Por exemplo, quando você fala da nossa cidade, de onde nós moramos, nós falamos o município de Pacajus, certo? Cidade é porque é a zona urbana, tá? Município, quando nós falamos de município, ele tem uma compreensão, uma extensão geográfica bem maior. O município, ele abrange tanto a área urbana, que é a cidade, como a área rural, que é o campo, tá bom? Por isso que o assunto hoje a gente vai conversar sobre o campo e a cidade. Vamos lá. Vamos conversar um pouquinho agora sobre as características do campo. No campo, nós temos uma vida muito mais tranquila. Os moradores do campo geralmente acordam bem mais cedo, às vezes acordam até de madrugadinha. No campo, a gente consegue escutar os sons dos animais, né? A vida lá é muito mais saudável, os alimentos são mais naturais, ou seja, é uma vida bem mais tranquila e bem mais saudável. Já nas características da cidade, nós encontramos um lugar bem mais agitado e, infelizmente, com um pouco mais de poluição. O campo, a gente não tem poluição. O campo é ar fresco, né? Porque não tem a quantidade de carros que tem, de fábricas que tem na cidade. Mas também na cidade nós encontramos mais escolas, na cidade nós encontramos mais opções de lazer que no campo nós não temos. Muitas vezes no campo, o lazer que as pessoas têm no campo é tomar um banho de rio ou é brincar com alguns animais. Mas na cidade nós temos teatro, nós temos cinemas, nós temos os clubes, mas também em compensação temos uma vida mais agitada, mais barulhenta, muito mais poluição, infelizmente, né? Então são dois lugares completamente diferentes. O campo, você tem uma vida mais tranquila, mais saudável, e na cidade você tem uma vida muito mais agitada e com muito mais poluição. Agora, vamos ver o que a nossa apostila traz para a gente, para nós resolvermos a atividade, tá bom? Vamos lá? Na primeira questão, ele traz duas figuras, a figura A e a figura B. E ele pergunta aí na questão A: qual a imagem representa a zona urbana de um município? Quando nós falamos de zona urbana, nós estamos falando da cidade, não é? Tia já acabou de explicar isso. Então, qual é dessas duas figuras que é a cidade? É a figura A, onde tem muita vegetação, esses animais aí pastando, ou é a figura B, onde tem esses edifícios, esse sobrado? Qual que vocês acham? Isso é a figura B, né? A figura B, ela é a cidade, ou seja, ela é a zona urbana. Na letra B, qual a imagem representa a zona rural de um município? É a figura A, onde tem essas vegetações aí por trás, essa casa grande, né? Tem o gado pastando. Na letra C, o que você vê na imagem que representa a zona rural? E aí eu coloquei assim, animais e vegetação. Mas você pode ter colocado bois, plantas, né? Mas, resumindo, o que a gente vê nessa imagem são animais e muita vegetação, né? É o que mais caracteriza a zona rural, tá bom? Agora vamos para os próximos itens dessa mesma questão, da questão 1. Vamos lá? No item D, ele pergunta: escreva o que você vê na imagem que representa a zona urbana. E aí, o que a gente vê na zona urbana? Ruas asfaltadas, edifícios, pontos comerciais, sobrados e casas. É isso que nós vimos aí nessa imagem, né? Na letra E,
Em sua opinião, qual a vantagem de morar na zona rural de um município? E na letra F é a vantagem de morar na zona rural. Então, essas duas, a tia não trouxe resposta porque ela é pessoal, é a sua opinião, tá bom? De repente, você pode achar mais interessante morar na cidade do que morar no campo, ou você pode achar mais interessante morar no campo do que na cidade. E aí aqui vai a sua opinião, tá bom? Qual é a vantagem? Por que é melhor você morar na zona rural, ou seja, no campo? E na letra F, por que é melhor morar na cidade, que é a zona urbana? Aí você vai dar a sua opinião, tá bom? Agora vamos continuar a nossa atividade e vamos para a questão 2. Na segunda questão, ele diz assim: continue observando as imagens e escreva as diferenças que você encontrou da zona rural para a zona urbana, tá? Então, eu escrevi assim, você pode ter escrito de outro jeito, mas contanto que seja a diferença entre as duas imagens, tá bom? Eu botei assim: na zona urbana, encontramos ruas asfaltadas, edifícios, pontos comerciais, sobrados e casas, enquanto que na zona rural encontramos animais livres e diversos tipos de vegetação, que é a diferença entre uma imagem e outra, tá bom? Vamos para a terceira questão. Na terceira questão, ele está pedindo para nós pintarmos os quadradinhos de vermelho, se for atividade do campo, e de verde, se for atividade da cidade, tá bom? Então, são 4 opções que ele nos dá e nós vamos ver aí o que acontece no campo, o que acontece na cidade. Se for atividade do campo, a gente pinta de vermelho. Se for atividade da cidade, nós pintamos de verde, tá? Então, vamos lá. O cultivo de hortaliças como alface e cheiro verde, ele é mais característico do campo ou da cidade? Do campo, então nós vamos pintar de vermelho. Se bem que na cidade, em alguns lugares, né, existem pessoas que fazem uma pequena horta no fundo de casa, no quintal. Por exemplo, eu mesmo aqui na minha casa, eu tenho uma hortinha. Eu tenho uma horta onde meu esposo planta tomate, cheiro verde, cebola de palha, não é? Mas esse cultivo em larga escala para vender, para reproduzir, né? Para produção e venda, isso realmente é do campo. Então a gente vai pintar de vermelho. Fábricas de produtos tais como calçados, roupas e veículo. Isso aí a gente encontra na cidade, então vamos pintar de verde. Comércios, serviços em geral e muito trânsito nas vias. Nós encontramos aonde? Na cidade. Ar limpo, áreas com muitas plantações e poucas moradias. Isso é característico de onde? Do campo, né? No campo a gente vê uma casa aqui, outra casa bem distante, no sítio próximo, né? Na próxima fazenda. Então as casas são bem mais longes. Agora vamos para a quarta questão. Na quarta questão, ele trouxe um caça-palavras e ele pede para nós encontrarmos palavras que é característico, que é referente à zona rural. Então, ele nos dá aí essas palavras: granjas, fazendas, aves, sítios, chácaras, plantações e animais. E agora vamos lá. Vocês já encontraram? Eu encontrei. Vamos lá comigo? Primeiro eu encontrei a palavra granjas. Depois, a palavra fazendas, aqui em cima. Depois, a palavra aves está na horizontal ou na vertical? Aqui na vertical, está em pezinho aqui no finalzinho, no cantinho, né? Depois, eu encontrei a palavra sítio ao lado da palavra aves. Logo depois, eu achei a palavra chácaras, que está na horizontal, aqui quase no meio. Depois, a palavra plantações, também na horizontal, aqui no final. E, por último, a palavra animais, que pega a primeira letra junto da palavra granjas. O A de animais pega o A da palavra granjas, né? Então, essas foram as 7 palavras do caça-palavra. Você pode fazer assim como a tia fez, todo colorido, ou você pode fazer só com seu lápis normal. Ah, lembrando
que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Na questão 3, se você não tiver lápis de cor, ao invés de você pintar de vermelho e verde, se você não tiver lápis de cor, você pode colocar C para cidade. Não, desculpa. Você bota R, que significa rural, e U, que significa urbano, que é a cidade, tá bom? Ao invés de você pintar, você pode botar R, se for para o campo, que é zona rural, e U, que é urbano, que é a cidade, tá bom assim? Então, agora vamos para a questão 5. Na questão 5, ele traz algumas plaquinhas, tá? Com as palavras que são referentes à zona rural e à zona urbana e pede para nós escrevermos no lugar certinho, fazendo essa relação da zona rural e a zona urbana, tá? Então, eu tenho aqui, primeiro, caminhos da terra. Caminhos da terra eu encontro na zona rural ou na zona urbana? Na zona rural. Então, a gente vai escrever aqui na zona rural, tá? Indústria é zona rural ou zona urbana? Zona urbana. Gado, zona rural. Muitas escolas, zona urbana. Pouco barulho, zona rural. Plantação, também na zona rural. Carros, zona urbana. Áreas verdes, zona rural. Clubes, zona urbana. Trator, onde é que a gente vê mais trator passando? Na zona rural. Teatro, na zona urbana, né? Teatro não tem no campo. Carroça, na zona rural. Se bem que às vezes eu vejo algumas carroças passando aqui em frente à minha casa. Mas carroça é mais característico da zona rural. Lojas, na zona urbana e prédios também na zona urbana. Então, na zona rural, nós vamos ter caminhos da terra, gado, pouco barulho, plantação, áreas verdes, trator e carroça, tá bom? E na zona urbana, a gente vai ter indústrias, muitas escolas, carros, clubes, teatro, lojas e prédios, ok? E por hoje é isso, gente. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre a diferença entre o campo e a cidade, tá? Por hoje é só, turma. Aqui acaba a nossa aula de geografia. Até a próxima e tchau, tchau!